Boa tarde, meninas. Sejam aí muito bem-vindos a mais uma aula da Prepara Cursos, Unidade Boca do Rio. Continuando aí nosso módulo de gramática para o pré-vestibular, direcionado aos nossos alunos da unidade. E hoje a gente vai começar a construir aí um pouquinho das paronímias, tá? Que são essas palavras que têm escritas semelhantes, mas que têm significados distintos, diferentes. Na última aula, a gente começou a conhecer essa gramática, o que é a gramática normativa. Nós vimos aí que existem 3 tipos de gramática, aliás, 4. Uma gramática normativa, uma descritiva, uma comparativa e mais uma gramática, que eu acabei esquecendo. Ah, gramática gerativa. E nós vimos que a gramática normativa, que é a gramática que nós estudamos, a gramática que é aceita nas escolas, que é cobrada nos vestibulares, é uma gramática que se preocupa com regras. E aí, para começar a pôr regras nessa língua utilizada, a gramática vai dividir a língua portuguesa em três setores, na verdade. Um setor chamado morfologia, um setor chamado fonologia e um setor, ou também chamado de fonética, e um setor chamado de sintaxe. Cada um desses setores estuda um tipo de coisa da nossa língua. Então, a gramática, o setor fonético estuda a produção dos sons, o que é que nós fazemos para produzir cada som, qual é o órgão que está mexendo para produzir aquele som, onde é que o ar está passando. A morfológica vai estar tratando aí de conhecer essa gramática, o que são as classes de palavras, o que é que faz cada palavra, o que são os adjetivos, qual é uma norma culta, o que é o correto, como é uma ortografia correta. E a sintaxe vai estudar aí o comportamento dessas classes de palavras dentro das frases. Então, como é que o adjetivo se comporta perto de um substantivo? Como é que surge uma opção adverbial? Então, nós vamos acabar estudando de alguma forma cada uma dessas 3 subdivisões, tá? A gente já passou aí um pouquinho na parte de gramática, de morfologia, enquanto estudava um pouco de redação, a gente vê alguns conceitos. E essas paronímias, elas vão servir justamente para a gente conseguir combater os desvios a essas gramáticas. A gente está começando a perceber, então, a morfologia, tá? A estrutura dessas palavras e como elas vão se comportar dentro da nossa realidade. Então, para começar, antes de mais nada, busquem o caderno de vocês, como sempre, para a gente começar a tecer o que é o significado da paronímia, tá? Enquanto vocês estão se ajeitando aí, a gente vai começar a criar um tipo de conceito. O que é essa paronímia, ou também chamado de parônimo? A paronímia vai vir do latim, né, como todo início nosso, que aí vai vir de uma palavra chamada paronomia, tá? E o que é que significa isso? O prefixo para significa junto, ao lado de. Tanto que a gente tem algumas expressões, como, por exemplo, preposição. E observe aí que nós vamos ter PR junto, tá? É quase o mesmo significado da expressão para no latim, tá? A preposição é aquele que está junto. Então, o para é junto ao lado e onomia significa nome. Ou seja, são nomes que estão juntos, que estão lado a lado, que são semelhantes. Não quer dizer que eles são 100% iguais, não. Vão existir nas paronímias letras que vão diferenciar um ou outro, mas a escrita é quase a mesma. Por exemplo, mas e mais. O que é que muda de um para o outro? Um i. Mas a escrita é quase a mesma. Não é isso? Sim. Perfeito. Vamos lá, então, começar a entender o que é essa paronímia de uma visão mais teórica. Já pegaram os cadernos? Eu já. Menina Sara, menina Ana. Vamos lá, meninas. Posso começar, Sara? Ana? Pode, professor. Vamos lá. Paronímias são também chamadas de
parônimos. São as palavras que, embora tenham escritas semelhantes, possuem significados diferentes, muitas vezes alterando a classe de palavras entre as expressões. Então, as paronímias, elas precisam ser entendidas como as palavras, aliás, que vão ser escritas de maneira quase que semelhante, mas que vão ter significados diferentes, tá? E entre uma palavra e outra, muitas vezes a gente vai mudar até o próprio significado. E como é que a gente vai começar a perceber isso? Vendo qual é a diferença, para a gente começar a assimilar. Então, eu separei uma série de paronímias para a gente começar a conhecer hoje, com base nas redações de vocês. Então, eu vi quais eram os desvios mais comuns para a gente ir combatendo esses desvios na prática, tá? A gente vê qual é a diferença entre ambos e conseguir ir combatendo os desvios da norma culta. Copia aí rapidinho, me avisa quando terminarem para a gente poder copiar. A gente poder continuar, aliás. Acabei, professor. E aí, Pablito? Espera só um minuto. Tranquilo. Pronto. Perfeito. Aninha, terminou? Vamos lá, então, começar a conhecer alguns exemplos de paronímias. Vocês vão ver que alguns você já tem até ideia do que é, só não consegue ainda distinguir com perfeição na teoria. Vamos lá. Então, em resumo, o que é a paronímia? A paronímia é também chamada de parônimo, tá? E elas têm formas de escrita semelhantes, mas os significados são diferentes. Em resumo, curto e grosso, é isso, tá? Um exemplo muito claro para a gente começar é onde e aonde, tá? Vamos lá. Onde vai ser um advérbio de lugar que tem sentido apenas quando ele está próximo de verbos que têm local fixo. Parece complicado, mas a gente vai ver que na verdade não é. Aonde, por outro lado, é um advérbio também de lugar, mas que tem sentido quando está perto de verbos que expressam sentido de movimento. Como assim? Por exemplo, eu poderia dizer, onde você mora, Pablo? Se eu perguntasse isso, onde você mora? Quando a gente pergunta onde alguém mora, a gente tem a ideia que alguém mora em uma casa. E essa casa, ela não pode levantar e sair andando, tá? A casa, ela tá fixa. Seja um apartamento, uma casa, todas elas estão em um local fixo. Ninguém imagina que a casa vai levantar um dia e sair andando para mudar de bairro. Então, essa ideia de um local que está fixo, parado, esse local é onde a gente usa onde. Aonde é onde tem ideia
de movimento. Por exemplo, eu poderia perguntar, aonde você vai, Sara? Sara pode ir para qualquer lugar. Sara pode ir na Barra, em Itapuã, quer dizer, não agora. Sara agora tem que ficar em casa. Mas se Sara fosse sair, aonde ela iria? Então, a possibilidade de movimento, de transição, nos faz ter a ideia de aonde. Então, por exemplo, onde você mora, Marcelo, a gente sabe que esse onde aí, ele vai estar perto de local fixo. O verbo morar traz essa ideia de lugar fixo. A gente vai ter sempre a ideia de casa. Aonde, por outro lado, onde você vai, Maria? Mesma coisa. A possibilidade de ir a algum lugar muda completamente o sentido. Ficou claro para vocês, meninos? Sim. Sim. Tranquilo. Vamos ver na prática. Agora tem um pulo do gato aí. Eu percebi que muitos de vocês, nas redações, usam a expressão onde. Como se quisesse dizer assim, ó, nessa situação onde isso acontece. Só que situação não é um lugar fixo, tá? Até porque situação é algo que a gente imagina, não é um lugar onde você pode ir encontrar uma situação. E aí existe um substitutivo para onde, quando a gente for se referir a situações hipotéticas, tá? É o que a gente vai copiar agora. Busque o caderno de vocês aí de novo. Vamos lá? O onde nas redações. Muito comumente, ou geralmente, se utiliza a expressão onde com o sentido de causa. Mas, sendo o onde relativo a um local fixo, a expressão, vou até botar em negrito, deve ser substituída pelo termo em que então, observem, todas as vezes que a gente for usar a expressão onde para dar ideia de causa, nessa situação onde isso acontece, ou naquele pensamento onde isso acontece, esse onde ele não pode ser utilizado. Uma possibilidade é trocar o termo onde por em que. Copiem aí que a gente vai ver um exemplo prático. Quando terminarem, me avisa para a gente poder continuar. Acabei, professor. E aí, Pablito? Rapidinho. Tranquilo. Que sono. Pronto. Menina Ana, terminou? Sim, sim. Perfeito, vamos lá. Vamos tentar ver isso na prática, porque eu sei que pode ficar meio confuso de ver essa estrutura só falando. Vamos lá. Por exemplo, pense nessa frase. É comum vermos um povo onde sua fé esteja posta culturalmente. Onde, nesse caso aí,
tá se referindo a povo. Povo é um lugar fixo? Você pode acordar um dia e Não. dizer, vou no povo. Não. Povo não é uma possibilidade de lugar fixo. Então, a gente não pode usar a expressão onde. A gente vai trocar esse onde aí por em que. É comum vermos um povo em que sua fé esteja posta culturalmente. Perceberam? Não teve aí, Entendi. apesar de ter uma diferença no aonde, o sentido é quase o mesmo, só que agora o sentido é de causa, corretamente aplicado. Entendi. Então, o indicado é que toda vez que vocês forem usar o onde, como se fosse uma ideia de causa, troca-se o onde por em que. Tranquilo até essa parte, meninas? Tranquilo. Sim. Uníssonas. Vamos lá. Um outro exemplo muito comum que eu percebi de alguns desvios foi mal com L e mal com U. Percebam que as palavras elas são muito parecidas. É isso que são parônimas. São palavras parecidas, mas que uma letra muda completamente o significado. Então, mal com L e mal com U. Mal com L vai ser, pode ser, na verdade, um advérbio, um substantivo ou uma conjunção. Vai depender de como ele aparece, mas a gente vai ver isso na prática. É o antônimo da palavra bem, que é a maneira mais fácil da gente identificar aí quando utilizar. E mal vai ser um adjetivo, tá? É sempre o antônimo da palavra bom. Por exemplo, se eu dissesse, sua resposta foi mal dada. Esse mal aí, ele vai ser um advérbio de modo. Ou seja, de que modo a resposta foi dada? De um modo mal, de um modo ruim. Eu poderia dizer, o mal não tem remédio. Esse mal aí, no caso, é substantivo. É como se eu dissesse assim, aquela coisa não tem remédio, não tem conserto. Então, esse mal assume função de substantivo. E eu poderia dizer, mal chegou, já saiu, uma conjunção de tempo. Então, aí eu digo, chegou com tão pouco tempo, já foi embora. Pensem sempre que vocês podem substituir a palavra mal por bem. Se o sentido permanecer o mesmo, vocês podem utilizar a palavra mal. Poderia dizer, sua resposta foi bem dada. Bem dada, o sentido é o mesmo. Mas se eu dissesse, essa resposta foi mal dada, ou foi bom dada. Bom dada não faz sentido nenhum. Então, eu não poderia utilizar o mal com u, porque não teria sentido, tá? Na dúvida, troquem sempre pelo antônimo, pela palavra contrária. Eu poderia trocar a segunda, por exemplo, o bem não tem remédio. Mas eu não poderia dizer o bom não tem remédio. Então, eu não poderia utilizar a palavra mal com u, que nesse caso é um adjetivo. Tranquilo até aqui? Sim, também tem a diferença, professor, de mais com I, mais sem I. Isso, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, eu separei também. E esse mal com u, ele é um adjetivo, então a gente caracteriza esse adjetivo para alguém, como por exemplo, ele é um mau aluno. Então, mal é característica de quem? De aluno. Eu poderia substituir mal por bom, e o sentido permaneceria o mesmo. Ele é um bom aluno. Se eu trocasse por bem, o sentido permaneceria o mesmo? Não. Observem, ele é um bem aluno. Não faz sentido nenhum. Então, se eu troco pelo antônimo e o sentido é perdido, eu não posso usar aquela palavra. Na dúvida, troquem sempre pelo antônimo. Copiaram essa caracterização, meninas? Sim. Sim. Vamos lá. Mais com S e mais com IS, como bem Ana trouxe aí um pouquinho antes. Observem que mas é uma conjunção que tem ideia de oposição, tá? A gente chama de conjunção adversativa, aquela que causa uma contraposição. E geralmente, antes de mais, sempre vai ter uma vírgula, tá? Antes de mais, sempre tem uma vírgula, a menos que o mais inicie a frase. Mas se o mais não estiver iniciando a frase, ele sempre vai ter vírgula. E na dúvida, vocês podem substituir a expressão mais, com S, por porém, tá? Se o sentido permanecer o mesmo, já sabem que é mais com S. Mais com I vai ser advérbio de intensidade, tá? Ou tem também a ideia de adição, aquilo que se acrescenta. Então, pense aí, não serei seu professor, mas ele será.
Não serei, porém ele será. E o sentido permaneceu o mesmo. No caso de mais, eu poderia dizer assim, ó, eu te acho mais legal. Então, esse mais aí tem a ideia daquilo que é muito, daquilo que com intensidade é o melhor. Ah, entendi. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Esse eu acho Não. mais Não. fácil do que os outros, do que as outras regras. É. Esse eu acho mais fácil porque o mais, ele sempre vai ter, o mais com S sempre vai ter vírgula antes. Então, é mais fácil da gente identificar. Mas eu acho os porquês mais fácil. Cadê os porquês? Vamos lá? Próximo? Estão copiando ainda. Pode passar. Vamos lá. Se não separado e se não junto. Vamos lá. Se não separado vai ser um advérbio, tá? Que vai ter aquela ideia de condição, de possibilidade de uma causa. Se isso acontecer, é sempre uma Quem tem se não separasse? O se não junto vai ter ideia de conclusão, resultado, tá? Vamos ver na prática. Se não chover, podemos ir à praia. Caso não chova, se não houver a possibilidade de chover, podemos ir à praia. Perceberam? Esse se não é uma possibilidade. Vamos ver outro exemplo. A situação precisa melhorar, senão continuaremos em quarentena. O se não junto, ele tem ideia de conclusão de raciocínio. Então, ó, se a situação não melhorar, isso aqui vai acontecer. Esse é tranquilo de entender também. Eu achei esse mais confuso, meio confuso. Vamos tentar... Tipo, a sacada, porque o se não junto... Não, o se não separado... Pera. O se não junto, ele tem ideia de conclusão, então ele vai aparecer, tipo, perto do final da frase. Isso. Ah, tá. E o se não... Mas pense sempre assim, ó. O se não separado é uma possibilidade. Pensem sempre na expressão assim, ó. Se não houver, tá? Aí quando vocês verem se não, vocês pensam, se não houver isso, alguma coisa pode acontecer. Então, se não escrever, você pode esquecer. Se não houver escrita, você vai esquecer. Se não houver, se não comer, você desmaiará. Se não houver comida, você desmaiará. Havendo essa uma possibilidade, uma condição, será que isso aqui vai acontecer? É meio confuso de ver na teoria. Eu passei uma atividade para vocês depois, eu vou mostrar, para que vocês possam exercitar isso já no final de aula, para a gente poder corrigir junto. A situação precisa melhorar, senão continuaremos em quarentena. Ok. Eu indico até que vocês copiem essas definições. É um advérbio que indica a possibilidade, uma conjunção. Pode passar? Pode. Pode. Vamos lá. Haja com H e haja com J. Aliás, haja sem H e com J. Haja com H é o verbo haver, tá? É o sentido daquilo que se tem, do que há posse. E haja com J é o verbo agir, de alguém que executa uma ação, que faz alguma coisa, que realiza um ato. Tranquilo? Sim. Haja paciência nessa quarentena, ou seja, tem que se ter paciência nessa quarentena. Meu Deus, mas Mais. Haja com técnica na sua redação. Então, haja, ou seja, realize com técnica a sua redação. Faça com técnica. Haja sem H tem sempre ideia de realizar. Um outro exemplo comum é perca e perda. Esse é o que a maioria mais tem dificuldade de pegar assim no início. Vamos lá. Perca é uma das conjugações do verbo perder, tá? É aquilo que se perde, que se deixou de ter. Perda, por outro lado, é privação. Você não perde alguma coisa porque você nunca teve, mas você deixa de ter acesso, você tem privação, é excluído do acesso a alguma coisa. Por exemplo, não eu confuso. resultados, turma 2. Ou seja, se você não pode perder um resultado porque você já tinha um resultado e vai perdê-lo. Vai deixar de ter. Eu poderia dizer, haverá perda de dados se perder o pendrive.
Porque ali não é perca, porque os dados eles não se têm, eles existem. Então, se você perder o pendrive, os dados eles não vão sumir, eles vão continuar lá, você só não tem mais acesso. Então, perda é a ideia de privação. Você não consegue, por algum motivo, acessar determinada coisa. Tranquilito? Sim. Copiar a definição. Uhum. Vamos lá. Pode passar, Pablito? Pode? Tem sem Ai, acento, minha internet tá tem verde, com meu acento. Deus. Alguém sabe a diferença? O quê? O quê? De que não vi? O tem com acento é para o plural, não é? E o outro é Perfeito. no singular. Perfeito. Essa regra vai servir para alguns verbos específicos. Eu separei uma lista de paronímias para a gente ver em uma outra aula mais para frente. Como, por exemplo, o verbo vir. Ele vem sem acento, no singular também é sem acento, e vir no plural, eles vêm, elas vêm, é no plural, ou é no com acento. Então, por exemplo, ó, tem sem acento é a flexão do verbo ter na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela. É, obviamente, o sentido do que se tem posse, né? Daquilo que se tem. Tem com circunflexo é o mesmo significado, a diferença é só a pessoa. É a conjugação do verbo, mas agora é na terceira pessoa do plural. Eles ou elas, tá? Sempre a ideia ali de plural. Se for singular, é sem acento. Se for plural, tem acento. Ele tem um coelho e eles têm um cachorro. Esse é o mais tranquilo. E aí, pode avançar? Pode? Pode. Vamos lá. Vamos fazer atividade para vocês revisarem isso, tá? E a gente ir corrigindo junto, tá bom? Perfeito. Eu vou abrir a atividade para vocês verem como ela está estruturada, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, uns 10 minutos. Acho que em 10 dá. 10 minutinhos para vocês fazerem a atividade. E aí, a gente volta, corrige e finaliza a aula de hoje, tá bom? Deixa eu abrir a atividade para a gente ver. Pronto. Vou botar a data errada. Vamos lá. Então, são algumas questões, tá? Vocês vão preencher a lacuna de acordo com o termo que está aqui entre parênteses, tá? Que são os paronímios. Então, o Zé só me faz mal. Esse mal aqui é mal com L ou mal com U? Vocês vão ter que me dizer. Comi aquela pizza e fiquei mal com L ou mal com U da barriga? E assim por diante. Preencheu, a gente volta e corrige, tá? Tranquilo, meninos? Tranquilo. Perfeito. Vamos fazer a correção da atividade com base no que a gente estava vendo há um tempinho atrás, revisando essas paronímias, tá? Então, vamos colocar aqui correção coletiva. Perfeito. Vamos lá. Então, o enunciado dizia o seguinte: leia as questões abaixo e responda de acordo com o termo correto. O Zé só me faz mal. E aí, qual a resposta? Mal com Coloquei, Mal com U. eu coloquei com L. Vamos lá, vamos tentar as duas possibilidades. Não, é mal com L. Calma. Fudeu. Aqui. Pronto. A mesma frase, vamos tentar com as duas possibilidades. O Zé só me faz mal e o Zé só me faz mal. Pablo, qual é o antônimo de mal com L? Bem, Sara, qual é o antônimo de mal com U? Bom. Se eu substituir o mal com L É mais... pelo bem, o sentido permanece o mesmo? O Zé só me faz bem. Sim. uhum. Se eu substituir o mal com U pelo antônimo,
O sentido permanece o mesmo? O Zé só me faz bom? Não. O sentido muda, perde o sentido. Então não é mal com L, é mal com U. Ou não é mal com U, é mal com L. É mal com ela. Comi aquela pizza e Meu fiquei Deus. mal da barriga. E aí? Mal com L ou mal com U? É mal com U? Eu coloquei com L. Meu A Deus. gente pode tentar da mesma forma. Vamos lá. Comi aquela pizza e fiquei mal com L ou mal com U. Qual o antônimo de mal com L, Sara? Bem. Qual o antônimo de mal com U, Ana? Bom. Vocês vão perceber que ambas as frases vão ficar com sentido se a gente trocar pelo antônimo. Observem. Comi aquela pizza e fiquei bem da barriga. Ou comi aquela pizza e fiquei bom da barriga. Como é que a gente Bom resolve da barriga. assim? A gente viu que mal com U é um adjetivo, certo? Qual é aquela historinha que a gente viu, aliás, que a maioria de nós vimos quando éramos crianças, que dizia assim, a Chapeuzinho Vermelho e o... Quem Lobo é o mau? personagem Lobo da mau. Lobo história? mal. Lobo mau. Mal é uma É com L. personalidade. Alguém que é mau é alguém que age de maneira maldosa. É possível, então, que um ser inanimado com uma barriga haja de maneira bondosa, maldosa? Não. Então, ele Não. só pode ser advérbio de modo, não pode ser um adjetivo. Então, fiquei mal com L da barriga. Eu fiquei bem da barriga, porque a barriga não tem como ser bondosa ou maldosa, não tem como ficar bom ou mal. A barriga é a barriga e ela fica em um modo, um modo mal ou um modo... Eita! Um modo mal ou um modo bem. Tá? Observe que o sentido vai permanecer o mesmo. Comi aquela pizza e fiquei mal ou bem da barriga. Eu quero, mas ou mais, é que essa quarentena acabe. E aí? Mais com E. Mas. Mais com I. Então, é intensidade. O que é que eu mais quero é que essa quarentena acabe. O que é que eu quero com muita intensidade é que essa quarentena acabe. Letra D. Até que o lobo não é tão mal com L ou mal com U. Agora, Mal né? com U. Perfeito, porque mal com U representa Caroline é a melhor. uma personalidade. Então, agora sim é possível que o lobo haja com maldade. Não gosto muito de gramática, mas ou mais prefiro Mais. literatura. E aí? Mais. Com essa mal com Mais I, sem o essa? I. É sem o I. O mais sem I, eu acho. E aí, quem vai desempatar? Porque tem a vírgula também, né? Mais sem I. Perfeito, Carol. Ah, mais sem I. Perfeito. Principalmente porque antes do advérbio tem ali uma vírgula. Além de que a gente poderia colocar ali, ó, a expressão porém. Não gosto de gramática, porém amo literatura. E além disso, tinha vírgula, já entregava ali qual era o jogo. Aquela é a casa onde, aonde ou em que eu moro. Onde? E aí? Aí, Onde? rapidinho, deixa eu ver o que eu Aí é vou onde? Eu coloquei onde? Eu também botei onde. Onde sem A. Perfeito. Por quê? Porque casa é um local fixo. Então, se casa é um local fixo, o onde pode ser o mesmo. Essa situação, onde, aonde ou em que eu me encontro. Coloquei em Aonde? que? Vamos devagar. Pablo colocou o quê? Em que? Sara colocou Ah, o quê? Em que? E Ana?
Aonde é porque eu também não vi esse em que. Pronto. Em que eu me encontro. Porque a gente sabe que onde é para lugar fixo, aonde é para movimento e em que é para situações, para possibilidades. Então, essa é a situação em que eu me encontro. Nunca mais ou mais joguei dominó. Mal com S, ou mais com S ou mais com IS? Yes. 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 Perfeito. Mais com IS. Se não junto ou se não separado houvesse aula, nossa educação estaria comprometida. Separado? Sim, separado. E aí? Separado. Perfeito. Porque é uma possibilidade. Caso não houvesse aula, nossa educação estaria comprometida. Então, é uma possibilidade. Se alguma coisa não fosse acontecer, acho que ele tem didática. Tem com acento ou tem sem acento? Um acento? Sem acento. Tem sem acento, porque é singular. Toda vez que a pessoa for individual, for sozinha, o verbo não tem acento, tá? Não vejo mais com essa ou mais com yes ele há muito tempo. Com S. Mais com yes. Yes. Perfeito. Eles têm que ter muita coragem. Com acento. Se é plural, o verbo vai ter o acento. Acento. Espero que você não perca ou não perda a aula de português. Não perca. Perfeito. Perca. Perca. Principalmente porque você não tem a aula. A aula acontece. Se você não está presente, você perde o conteúdo. É diferente de dizer que, se você não assistir a aula do YouTube, você vai perder o conteúdo. Então, observe que ali houve uma perda porque a aula está lá. Você só está impedido de assistir. Tomara que tenha pudim no almoço, senão não será igual. Se não junto ou se não separado? Se não junto. Se não junto. Perfeito. É uma conclusão. Se alguma coisa não acontecer, isso aqui não... Se não tiver isso... Jesus! Se não tiver o pudim, alguma coisa não vai ser igual. Então, esse sinal aqui, ó, tem ideia de conclusão. Ou de resultado, se você preferir. Haverá perda ou perca de conteúdo se faltar às aulas. Perda? Perda. Perda. Haverá perda de conteúdo se faltar às aulas. Perfeito. Tomara que ele haja com sabedoria nessa situação. Tem um Sem H. Sem um H. Sem um H, né? Perfeito. Haja de agir. Gosto dela, mas não sei se é o certo. Mas sem I. Mas sem o I. Mas sem o I, principalmente porque aqui, ó, tem uma vírgula. Haja paciência para lidar com vocês, viu? Haja com H ou haja sem H? Um H. Com Eu H. botei com H. Haja, aquilo que se tem. Tenha paciência. Não sei se elas têm tanta esperança assim. E aí? Tem com acento. Porque Tem com acento. Porque é elas ali, ó. Elas. plural, perfeito. Plural. Prefiro que você leia, senão não vai entender. E aí? Junto? Junto. Eu botei junto. Junto, porque tem ideia de resultado. Se você não ler, isso aqui vai acontecer. Se você não ler, não vai entender. Então, é um resultado, uma consequência de alguma coisa que aconteceu antes. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. E aí? Junto? Separada. Eu também coloquei separado. Esse eu fiquei em dúvida, mas eu coloquei separado. Por que colocou separado?
Porque eu não sei explicar. Porque é Você uma precisa explicar. possibilidade, ó. Se eu não me engano, caso eu não esteja enganado, então não é uma certeza, é uma possibilidade. Tanto que ela pode estar Entendi. enganada, mas se eu não estou enganado, se há a possibilidade, agora vai me deixar só. Então aqui é uma possibilidade, não é uma conclusão. O Sol vê se não esquece, se não junto, se não separado. O Sol vê se não Eu esquece, boto assim não separado. você aqui. É, separado. Também. Perfeito. Por que é separado? Porque não é a conclusão? Exatamente. É uma possibilidade. Se ele não esquecer, se você não esquecer, ilumina. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Mais com I. Mas com I. Intensidade. Mais com IS. Onde não haja quem possa com a nossa felicidade, meu bem. Haja com H ou haja com J? Eu botei com sem H, o H com J. E aí? Eu não sei se tá certo. Meu Deus. Eu botei com H. H também. Haja quem possa. Onde não tem quem possa com a nossa felicidade. Lembra? Haja é similar ao verbo ter. T. A minha vida é fazer o bem e vencer o mal. Mal com L ou mal com U? A Eu resposta botei é com. Mal com L. Mal com L. Bem. Mal com L. o antônimo já aparece na frase. O Pokémon já estava aí ensinando gramática. A minha vida é fazer o bem, vencer o mal. Antônimo, o contrário. Perfeito no azeite. Não vou passar a atividade para casa, preferi fazer para a gente corrigir junto essa atividade, para que vocês tivessem mais tempo de fazer a redação, tá? Vou enviar essa correção para vocês no WhatsApp, para que vocês não se percam, possam conferir aí com o que vocês fizeram. Me mandem uma foto da resposta de vocês para poder corrigir individualmente. A gente se vê na próxima aula. Ok. Vai ser muito mais Já tarde. mandei. Preparados. Pablito eu já recebi. Vou mandar. Se cuidem. Vou Até a mandar. próxima aula.